O que a Bíblia diz sobre homem usar brinco? É pecado? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não diz que homem usar brinco é pecado. Nós temos que sermos aqui muito claros e transparentes com a palavra e com a interpretação da palavra. Nós não podemos ficar aqui querendo lançar sobre a vida das pessoas um peso, um jugo, pelo que nós pensamos, pelo que nós acreditamos. Nós temos que interpretar a Bíblia do jeito que ela é. Porque tem pessoas que ela pensa, não, eu acho que é pecado, então eu vou falar porque é pecado. Não, eu acho que não é pecado, então eu vou falar que não é pecado. Não, nós não podemos ficar falando para as pessoas, ensinando para as pessoas algo que nós pensamos, né? Algo que nós achamos que é. O que eu estou aqui para falar é a Bíblia, a interpretação da Bíblia. E na Bíblia não vai dizer que é pecado o homem usar brinco, né? Nos tempos bíblicos, irmão, os homens usavam brinco. Sabe por quê? O brinco não é necessariamente um adorno feminino. Não é necessariamente um adorno feminino. Nos tempos bíblicos, homens e mulheres usavam brincos. Tinha muitos povos que usavam brincos. Os homens usavam brinco, era normal para eles. E eu estou dizendo de Bíblia. Naquele tempo, os homens usavam brinco. Por quê? Porque para eles era um sinal de alegria e de beleza. Só que para eles era normal. Por quê? Porque a cultura deles, para eles era normal. Pela cultura que eles tinham. Então, por isso que nós precisamos estudar as culturas. Por isso que nós temos que estudar as culturas dos lugares. Por exemplo, os índios. Os índios, a cultura deles é normal usar brinco, né? É normal para eles. Para nós não é, né? Para o nosso aqui, na nossa cidade, aqui no nosso bairro, não é normal. Porque muitas das vezes é considerado como pessoas, né? Como malandro, como bandido. Então, se na sua comunidade não é bem visto pessoas, né, que usam brinco, homens que usam brinco, então para que você vai usar se não é bem visto? Se as pessoas vão te criticar, se as pessoas vão te condenar, se as pessoas vão ficar falando de você, para que você vai usar, né? Não é a questão de pecado, mas é a questão de você ser bem visto pelas pessoas, né, e não causar um certo escândalo. Então, aí tem muitas pessoas que vai usar, não, mas a Bíblia fala que é pecado. Aí vai usar aquele texto que está aqui, ó, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhes furará a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Então tem pessoas que usam esse texto aqui para poder dizer que é pecado, que o homem que usa brinco, né, ele é escravo. E não é necessariamente escravo, né? Pelo contrário, nem todos que usavam brinco, nem todos os homens que usavam brinco naquela época eram escravos. Aqui era a cultura desse lugar aqui que o texto está aplicando, né? Que ali que perante a lei, para poder aquele escravo continuar sendo escravo. Por exemplo, aquele escravo estava lá, né? Ele trabalhou 6 anos porque, né? Dentro da lei ali ele tinha que ficar ali 6 anos. Né, cumprindo com a obrigação dele de escravo. Depois de 6 anos era liberto. Só que se depois desses 6 anos o escravo gostou, aquele servo, ele gostou daquela casa, gostou do senhor dele, ele era bem tratado, e ele quisesse ficar lá, então aqui pela lei, né, ali a cultura desse lugar onde o texto está aplicado, então o que acontecia? Ele tinha que pegar, furar a orelha dele, colocar um tipo de brinco lá e marcar como que ele agora seria servo daquela casa, daquela família para o resto da vida, entendeu? Então nem todos que usavam brincos eram escravos naquela época. Então nós temos que entender a cultura. Então é pecado? A Bíblia não condena, não fala que é pecado, mas porém nós temos que ter o bom senso. Se você vai para uma igreja aonde é proibido, né, e o estatuto, talvez até tem igreja, talvez até no estatuto proíbe, e você vai fazer, você está errado. Você não pode estar ali naquele lugar e querendo desobedecer às regras daquele lugar. Todo lugar tem regra, né? Isso seria uma afronta e um escândalo. As pessoas iriam olhar para você, né, e vai ficar criticando. Você vai aguentar?
Você vai aguentar ficar num lugar onde as pessoas vão ficar comentando, falando, porque ali você seria um destaque naquela igreja, naquele lugar que você estivesse, porque nenhum homem usa, só você que vai usar, né? Então, se é para causar escândalo, se é para as pessoas, para você ser mal visto, então não use. Cada um tem que seguir com a sua consciência o que deve e o que não deve fazer. Nem tudo a gente tem que ficar aqui na Bíblia. Ah, a Bíblia diz isso. Ah, é pecado. Ah, não é. Tem coisas que nós temos que seguir com a nossa consciência. E é o que o apóstolo Paulo disse, né? Podemos todas as coisas, mas nem tudo nos são lícitos, né? Nem tudo nos são lícitos a fazermos. Então nós temos que ter nossa própria consciência. Se você está num lugar aonde não pode, aonde ninguém faz, por que você vai fazer, né? Então siga com a sua consciência sobre esse assunto, né? E ore, vê se você tem uma passagem ainda que está escrita em Romanos 14, 22, 23, que Paulo vai dizer bem assim, para nós finalizar. Paulo vai dizer bem assim: bem-aventurado o homem que não se sente pesado, né, pelo que faz, né? Então, bem-aventurado é o homem que não pesa sua consciência pelo que faz. Então nós temos que entender uma coisa: se está te trazendo peso, se vai ficar te trazendo dúvida, se vai te trazer constrangimento, se as pessoas vão ficar falando de você, você vai ficar constrangido, para que você vai fazer, né? Para que você vai fazer? Bem-aventurado o homem que não pesa a consciência pelo que faz. Amém? Deus abençoe e siga com a sua consciência, né? E eu estou aqui para falar a verdade e a interpretação do texto. Então, a Bíblia não diz que é pecado, mas porém você precisa pensar. Tem lugares que se você fizer, você está desrespeitando, né? Então, vai estar errado. Amém? Deus abençoe.